Olá pessoal, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro. Vamos falar de eleição argentina. Ontem teve o primeiro turno da eleição. Passaram os dois candidatos mais votados, o Sérgio Massa, representando os peronistas, é o atual ministro da Economia, e é absolutamente surpreendente que a inflação na Argentina está em torno de 138% ao ano. E o ministro da Economia conseguiu ter 9 milhões e meio de votos, algo assim. Passou também eu esqueci o prenome dele, eu faço questão de não lembrar, o Milei, que é um alucinado. Acho que ele é pior do que o Bolsonaro, mas gente. Em terceiro lugar ficou a Bullrich. Essa é da direita tradicional argentina, ligada ao ex-presidente Macri, que foi um dos causadores disso tudo que a Argentina está vivendo hoje. Vamos dar só uma alinhada em algumas coisas aqui que são importantes. Primeira coisa, os três candidatos são de direita, o que é terrível. A candidata de esquerda mesmo, tipo um PSTU da Argentina, ficou em último lugar, em quinto ou sexto, quinto, com menos de 3% dos votos, 2,70 e pouco. Nos peronistas, os peronistas é um grande saco de gatos. Parece o PMDB de um tempo atrás. Eu não diria nem que o PMDB de hoje. O PMDB de hoje eu acho até que está mais assim, lá do jeito deles lá e tal. Mas no peronismo tem de tudo. Eu não sabia sobre hoje que tem um candidato peronista em Córdoba, que é uma das províncias da Argentina, que é oposição ao Massa e que diz que não vai votar no Massa, que é peronista. Dá para entender? É bem complicado. O peronismo lá é bem complicado. O Macri, não, o Menem era meu Deus, peronista. Eu acho que o Macri já foi peronista. Eu acho que a Burit também já foi peronista. Ou seja, lá na Argentina, quase todo mundo já foi peronista em algum momento da sua vida política. Então isso é importante dizer. Os três são de direita e o Massa é um peronista que é de direita. Não é mais para o centro-esquerda. Eu acho que de esquerda mesmo, lá não tem ninguém. Mas, enfim, é o que tem na Argentina há décadas. E é o quem, de uma certa forma, ainda olha para o povo no sentido de ter preocupações sociais, ter preocupação com criar e se preocupa. E de uma certa forma, o Massa até tem dúvida, mas assim, defende escola pública, defende a sistema público de saúde e coisas assim. Defendem, eu estou trocando tudo, defendem transportes não assim de graça, mas a preços baixos. O transporte na Argentina tem um preço baixo, é subsidiado pelo Estado, enfim. Mas o que acontece? Lá, eles têm uma coisa que ocorreu em agosto, que se chama ASPASO. É um passo, PASO. É uma prévia, é uma primária, como tem nos Estados Unidos, como tem em outros países também. Então, por exemplo, na coligação do Massa, tinha o Massa e tinha mais um cara, candidato. Na coligação da Burit também, do Milei não. Então, é obrigatório. Da Burit tinha 3. E aí, assim, quem sai, é obrigatória a participação nas PASO. E aí, assim, por exemplo, o Massa, ele dentro
lá dos peronistas, ele foi o mais votado, então ele foi o candidato. Se fosse o outro, seria o outro. Entenderam? Não é uma questão assim, o partido escolhe, é o povo, né? Os eleitores gerais da Argentina que decidem quem é que vai representar os peronistas, quem vai representar lá a coligação da Buric e tal, não sei o quê. E a mesma coisa o Milei, só que o Milei era candidato único lá na turma dele. Enfim, mas aí você tem lá o percentual que cada um deles obteve. Então, o Massa tinha obtido 28% nas PASSO e fez 36,8%. Ele cresceu mais de 8 pontos percentuais, que ele tirou, a gente vai ver, boa parte deles da Buric. O Milei fez 31,2%, salvo engano meu, e ainda não terminou, falta 1%, ainda tem 1% para serem apuradas das urnas. Só que assim, o Milei vem ladeira abaixo, porque são urnas de Buenos Aires onde ele teve apenas 19%. Quer dizer, estava com 19%, talvez tenha até baixado. E a Buric tinha feito 29% nas PASSO e agora fez 23,5%. Então o Massa veio aqui em cima da Buric. E, assim, aí das duas uma. Ou porque ele conseguiu convencer o eleitorado dela, ou, e eu acho que isso é importante, a imprensa não está falando isso, porque o pessoal dela viu, assim, se sentiu amedrontado com um risco que falavam de que o Milei pudesse ganhar no primeiro turno. Então, acho que o pessoal meio fez voto útil desde o primeiro para o Massa. Enfim, agora vamos pensar no que pode acontecer no segundo turno. Ninguém falou isso até agora também. Nem na imprensa argentina eu tenho lido. Ontem, hoje, li várias vezes, em vários momentos do dia, o Clarín, o La Nación e o Página 12, que são Clarín e La Nación, os dois maiores jornais da Argentina. O Página 12 é um jornal com viés mais de esquerda. E ninguém está falando isso, e é muito menos aqui nos jornais do Brasil, que então aqui eles fazem só um copia e cola de lá, sem inclusive tentar fazer nenhum tipo de interpretação do que estão lendo, etc. e tal. O Massa teve 1 milhão, ainda não fechou, falta 1% lá, e isso aqui ainda vai ampliar. O Massa teve, pouca coisa, mas vai. O Massa teve 1.800.000 votos de frente em relação ao Milei. Para o Brasil, vocês vejam, o Lula ganhou no segundo turno com 2.300.000, salvo engano meu, em relação ao Bolsonaro. 1.800.000 na Argentina, que tem o eleitorado brasileiro passa de 100 milhões, né? A quantidade de pessoas que podem votar no Brasil passa de 100 milhões. Na Argentina foi 34, quase 35 milhões. O Massa teve 9,5 milhões de votos. 1.800.000 de frente para o outro representa quase 20% de tudo que o Massa teve. É muita coisa. É muita coisa. Claro que a Buric teve 6 milhões de votos que estão aí agora no segundo turno para ver para onde vão. Com duas características. Uma é isso. Ela, dizem, são na imprensa argentina, que ela foi para Paris, fez que nem o Ciro Gomes fez em 2018, foi embora para Paris. E diz que não vai se manifestar. A turma dela é uma turma de direita, e aí é uma coligação que tem dois partidos, o PRO e a União Cívica Radical. A União Cívica Radical, para quem se lembra um pouquinho, era que pertencia o Alfonsín, que foi em determinado momento, eu não me lembro agora o ano, presidente da Argentina, acho que 84, presidente da Argentina. É um cara bem conhecido, etc. e tal. Essa turma da UCR, da União Cívica Radical, que estava coligado lá com o PRO, essa turma dizem que tende a ir com Massa,
porque inclusive um dos líderes lá, um tal de Larreta, é amigo pessoal do Massa, etc. e tal. Então o Massa tem como conversar com esses caras. A turma do PRO é mais difícil, é mais antiperonista radical, vamos dizer assim. Então, se dividir os votos, quem votou na Bush, se dividirem agora, 3 milhões para cá, 3 milhões para lá, o Massa ganha a eleição. Mas não é tão simples assim. O Milei é um irresponsável completo, acho que eu já falei aqui, diz que quer dolarizar a economia. Não é dolarizar de dizer assim, olha, um peso vale $1, não. É literalmente acabar com o peso. As pessoas irem lá no Banco Central, num período, sei lá, de um ano, durante um ano, as pessoas irem lá no Banco Central, levarem, ou nos seus bancos, levarem suas cédulas de peso e receberem em troca dólar. Tá? E aí acabar, não ter peso. É como se aqui não tivesse o real. As pessoas vão andar na rua só com dólar na mão. Já é um pouco assim, tá? Eu quero dizer para vocês que na Argentina já há muito tempo já é um pouco assim. Você num supermercado, num restaurante, em um hotel e tal, você paga com euro, você paga com real, você paga com dólar, você paga com peso. Tudo que eles menos querem é que você pague com peso. Eles adoram quando você chega lá e paga com dólar. Converte, eles fazem uma conversão até bem favorável a nós, e aí você paga com dólar, paga com real, paga com euro, paga com o que você quiser. Mas assim, a proposta dele é essa. E aí, em função disso, como não vai ter mais moeda para cuidar, acabar com o Banco Central e várias outras barbaridades. Ele defende regular a venda de órgãos humanos, quer acabar com tudo quanto é ministério, Ministério da Cultura, Ministério dos Esportes, tudo ministério que não seja economia, relações exteriores, defesa. Ele quer ficar só com 5 ou 6 ministérios assim, desse nível, que são importantes, óbvio. Mas assim, ele quer acabar com todas as políticas públicas, né? Privatizar a saúde, privatizar a educação, acabar com todos os benefícios. E aí a Argentina, na merda que está, desculpe o termo, se não tiver os benefícios para a população minimamente sobreviver, conseguir ter médico, conseguir ter educação e tal, aí é que lasca tudo mesmo. Enfim, então assim, eu acho, na minha opinião, a Argentina vai passar os próximos 4 anos, né? A posse é em dezembro, 10 de dezembro, se eu não estou enganado. Vai passar os próximos 4 anos com muita dificuldade, qualquer um que seja eleito. Não tem a menor dúvida. Porque o caos econômico... eu volto a dizer que eu já falei isso aqui em outros momentos. As outras coisas eu acho até bem interessantes. A Argentina, em várias coisas, é muito mais avançada que o Brasil, por exemplo. Nessa questão de costumes. Casamento gay é muito mais avançado e foi antes do que aqui no Brasil. Aborto e diversas outras coisas, saúde da mulher, essas questões de, como é que se diz? Direitos reprodutivos da mulher, enfim, tudo isso é muito mais avançado do que no Brasil. O problema lá realmente está na questão econômica, que eles não se acertam e não se acertam há décadas. Não foi esse ou aquele governo, não se acertam há décadas. E é por isso que o Milei surge dizendo assim, olha só, ninguém resolveu, quem vai resolver sou eu. Só que aí a gente sabe como é que é, né? Além de tudo, ele fez 38 deputados e 8 senadores. É muito bom para quem não tinha quase nada. Agora, se ele ganha, ele não quer negociar com ninguém, que ele diz que não, que ele vai fazer do jeito dele, que se dane o resto. Então, assim, vai ser crise, crise, crise na Argentina. Outra coisa, ele diz que não vai negociar com países comunistas, que ele não vai negociar com a China, que ele não vai negociar com o Brasil, porque o Lula é o presidente, sendo que a China e o Brasil são os 2 maiores parceiros comerciais da Argentina, aí mesmo que a Argentina se lasca toda. Enfim, para a Argentina, para o Brasil, e diria até, ousaria dizer, para o mundo, é melhor que o Massa vença. Mas a situação da Argentina continuará, na minha modesta opinião, bem complicada mesmo. É muito ruim, e para o Brasil é muito ruim, que as pessoas não entendem isso. O Brasil precisa que a Argentina esteja bem, porque o Brasil
Aí o Brasil depois da China, dos Estados Unidos, a Argentina é a nossa maior parceira. E a Argentina é dos que mais compram produtos brasileiros. Por exemplo, carros e vários outros produtos brasileiros são comprados pela Argentina. A Argentina estando ruim, ela vai deixar de comprar os produtos brasileiros. Deixando de comprar produto brasileiro é menos emprego aqui, é menos receita para o Brasil, entenderam? Então, assim, só que os imbecis bolsonaristas e do Milei, aliás, o Eduardo Bolsonaro foi para lá e só falou besteira, foi cortado em 2 programas de televisão. Num ele foi fazer apologia às armas, foi cortado. Pô, que isso? Veio falar disso aqui e tal, não sei o quê. E outro, ele foi dizer foi fazer campanha explícita para o Milei na entrevista, e isso é proibido na Argentina, no dia e na véspera da eleição. E aí foi cortado, mas assim, cortado mesmo. Tchau, tira esse cara. Cortou. E tem um instituto de pesquisa que diz que o apoio de Bolsonaro a Milei fez ele perder votos. Ele teve menos percentual do que nas PASSO, como a Burit também. O único que conseguiu melhorar o desempenho em relação às PASSO, em termos relativos, percentual, foi o Massa. Então é isso aí, conforme o segundo turno é dia 19 de novembro. Até lá a gente fala de novo e quando estiver lá pertinho a gente volta a falar. Gente, a guerra de Israel lá contra a Palestina já tem 6.500 mortos, sendo que 5.100, talvez até mais, em Gaza. Eu tenho visto cenas absolutamente chocantes, deprimentes, tristes, de criança. Hoje eu vi uma cena de um bebezinho no hospital, sem luz, os médicos, né, com luz de celular para tentar o mínimo de iluminação, e o médico fica fazendo massagem, um bebezinho, assim, a massagem cardíaca nem é com as mãos assim, só com os dedos, muito pequititinha a criança, e depois de uma tentativa lá de uns 2 minutos e tal, ela não resistiu, e o médico ainda auscultou, ela já não tinha mais coração batendo, enfim, e vários outros, assim, fila de crianças e de adultos também, enfim, é muita gente morrendo, mais de 5.000 em Gaza e 1.400 em Israel, que assim, sem menosprezar de forma nenhuma isso, mas são os 1.400 lá do dia 7 de outubro. Então é o que eu digo, sim, foi trágico para Israel e eu tenho maior respeito e tenho também, enfim, pena das pessoas que morreram. Mas assim, foi um evento que passou. Ah, tá bom, Israel quer lá se vingar, não sei se é bem isso que devia fazer, porque inclusive essa sede de vingança, até o Biden alertou lá o Netanyahu, dizendo assim, ó, cuidado com a sede de vingança, que a gente, até surpreendente de uma certa forma, lá nós nos Estados Unidos já fizemos isso com a história do ataque às torres, e depois a gente fez um monte de besteira no mundo. É até coisa rara algum americano reconhecer que fez besteira no mundo, mas enfim. E o Papa, todo domingo, ontem de novo, fez um apelo para parar, e o Papa é muito enfático nisso. Ele diz assim: apenas parem, 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 parem. Não tem mais. Para. Já chega, né? Mas Israel não para, e ao contrário, vai fazer mais. Teve lá o Biden, teve lá o primeiro-ministro do Reino Unido. Dizem que amanhã chega lá o Macron da França para prestar apoio a Israel, mas também para dizer para Israel que tem que achar uma saída negociada, enfim, então não sei o quê. Os Estados Unidos propuseram na ONU, lá no Conselho de Segurança, um texto alternativo àquele do Brasil, que foi vetado pelos Estados Unidos. Teve 12 votos a favor, 2 abstenções, e vetado pelos Estados Unidos. É um texto que não tem a menor chance de passar, os Estados Unidos sabem disso, porque é um texto que diz que Israel tem o direito a se defender, diz que o Hamas tem que ser eliminado, e não fala nada em corredor humanitário, em tirar
enfim, pessoas que estão feridas de lá de dentro de Gaza, ou seja, não corre o menor risco. Eu acho que o Brasil não apoia, outros países não apoiarão, e com certeza a China e a Rússia vão vetar. E aí eu acho que os Estados Unidos fez um texto, escrotamente, desculpem o termo, fez um texto para ser vetado pela China e pela Rússia, para depois ele dizer, tá vendo? Não fui só eu que vetei um texto. A Rússia e a China também vetaram. Só que assim, ele está fazendo um texto, o texto do Brasil foi um texto conversado exaustivamente. Eu já falei aqui com palavras escolhidas a dedo para que todo mundo pudesse se encaixar de uma certa forma ali, e os Estados Unidos vetaram. Agora os Estados Unidos está fazendo um texto que claramente não tem esse cuidado, que tem palavras e termos que não serão aceitos, só para depois dizer, ó, tá vendo? Eu vetei, mas outros também vetaram. É lamentável. A Polícia Federal, gente, está tendo que cuidar de tudo nesse país. Eu vou citar só 3 exemplos bem recentes. Hoje teve também uma tragédia, um assassinato numa escola em São Paulo, na zona leste da cidade, em que morreu uma menina, acho que de 15 anos, posso estar enganado na idade, mas enfim, adolescente, 12, 13, 15, não tenho muita certeza, mas acho que são 15 anos que ela tinha. E 3 outros ficaram feridos. Um garoto que sofria bullying, que pegou a arma do pai, que é um cara que tinha a arma legalizada, que podia ter a arma. É por isso que a gente fala, né? Quanto menos arma, melhor. Aí o garoto pegou a arma na casa do pai, que eles são separados, o pai e a mãe, e foi lá na escola e matou a menina. E aí a Polícia Federal tá tendo que entrar lá, porque a Polícia de São Paulo não dá conta de... Já não conseguiu dar conta de evitar. E agora também não dá conta de resolver, enfim, apurar tudo e tal. Os crimes de policiais no Rio de Janeiro estão aos borbotões. Eu vi, é um caso que eu já falei aqui, mas eu vi uma cena, vi o vídeo hoje, uma cena assim, o tal caminhão cheio de drogas, um carro da polícia vai à frente dele fazendo proteção ao caminhão cheio de drogas, porque os policiais acertaram a venda da droga para traficantes. Então ele vai de escolta, o carro da polícia escolta um caminhão cheio de drogas para entregar aos traficantes e os policiais ganharem o dinheiro. É vergonhoso, está lá o carro com aquelas siglas da polícia, com a placa do carro, uma vergonha, uma vergonha. E agora hoje também teve péssimo, morreu numa troca de tiros com a polícia, que eu não sei exatamente como foi, um filho ou sobrinho de um miliciano, e aí os milicianos queimaram mais de 30 ônibus na zona oeste do Rio de Janeiro. Tá o caos. A Zona Oeste, Barra, Recreio, Guaratiba, Campo Grande, Santa Cruz, Vargem Grande, tá o caos aquilo tudo ali. E para tudo isso a Polícia Federal está tendo que, assim, os governos estaduais definitivamente não conseguem mais dar conta e controlar suas polícias. E a Polícia Federal, só que assim, a Polícia Federal também vai ter um limite nisso tudo, né? Polícia Federal não é a polícia para estar todo dia fazendo esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa que tem que fazer são os estados. Se a Polícia Federal tiver que fazer tudo que os estados não conseguem fazer, vai ficar bem difícil. O Rio de Janeiro é terrível isso. Acho que o governo Lula corre um risco enorme disso. Mas eu não duvido, se essa história, por exemplo, de hoje dos milicianos continuar, se não tiver uma resposta firme das autoridades e tal, eu acho que em breve pode ser que tenha que ter uma intervenção federal no Rio de Janeiro na questão de segurança, o que será terrível, porque o risco balançou. O risco de dar merda, de morrer gente inocente, aí dizendo que foi o Lula, o governo Lula, é terrível. E, gente, a Polícia Federal também está aqui cuidando. A história que eu também já mencionei aqui rapidamente, a ABIN no governo Bolsonaro, a agência de inteligência, espionou ilegalmente, clandestinamente, usando um software de Israel, mais de 3 mil pessoas, mas tem gente que diz que foram mais de 30 mil
mas oficialmente 3 mil pessoas, adversários de Bolsonaro, jornalistas que criticam o governo, ministros do STF, obviamente Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, pelo menos entre eles, políticos, artistas, gente da cultura e por aí vai. Todos foram demitidos, 2 estão presos e 5 foram afastados da ABIN. E a Polícia Federal também está nisso, ou seja, a Polícia Federal do governo Lula está tendo que se desdobrar para resolver um bando de problemas que foi se acumulando, em especial nos últimos anos de Bolsonaro. Problemas graves de ordem democrática, nesse caso aqui, ilegais, a questão das polícias estaduais estarem ao Deus dará, essa questão de arma na mão das pessoas de forma completamente descontrolada, enfim, é isso, tá difícil, mas vamos lá, tchau.